Muito boa tarde a todas e a todos. O Conselho de Ministros aprovou hoje a resolução que prorroga a declaração da situação de contingência na área metropolitana de Lisboa e de alerta no restante território no âmbito da pandemia da doença Covid-19. Como sabem, quinzenalmente o Conselho de Ministros tem feito uma avaliação do ponto de situação epidemiológico e aquilo que se verifica nesta quinzena é uma tendência de estabilização dos números nas várias regiões, tendo a região de Lisboa consolidado a tendência decrescente. Tal como aqui tenho referido quinzenalmente, desde o início de julho, a tendência de constante redução dos internados em enfermaria, bem como dos internados nas unidades de cuidados intensivos, dão-nos a informação de que o Serviço Nacional de Saúde tem neste momento condições de resposta e está capaz de responder totalmente a esta pandemia. Por outro lado, a tendência constante que temos tido no número de testes que realizamos mostra-nos também, tal como era um compromisso assumido pelo Governo no mês de maio, que o Governo mantém a capacidade de testar a população em níveis muito significativos. Portugal é um dos países que mais testa e mostram-nos esses testes, que no mês de agosto foram numa média de mais de 13 mil testes por dia, que a percentagem de positivos, o número de testes positivos que se encontram nesses mais de 13 mil testes por dia é menor do que acontecia até aqui. No entanto, os números do último dia e aquilo que sabemos dos números de hoje mostram um aumento do número de casos e, por isso, apesar desta tendência decrescente, por exemplo, na região de Lisboa e Val do Tejo, e da tendência relativamente constante ao longo da última quinzena, o Governo considera que aquilo que deve é continuar exatamente com as mesmas medidas que existiam até aqui na próxima quinzena. Queria, no entanto, acrescentar que o Governo decidiu que na próxima quinzena, aquela que se inicia no dia 15 de setembro, todo o país ficará em estado de contingência para que possamos definir as medidas que precisamos de organizar em cada área para preparar o regresso às aulas e o regresso de muitos portugueses ao seu local de trabalho, alguns dos quais regressarão agora depois de terem estado muitos meses em teletrabalho. E, portanto, para a quinzena que se inicia no dia 1 de setembro, mantêm-se exatamente as mesmas medidas que tínhamos até aqui, e isto acontece porque os números estão estáveis, a resposta do SNS está controlada e a capacidade de testes tem vindo a aumentar, mas decidimos, desde já, que a partir do dia 15 de setembro o país estará em estado de contingência com um conjunto de medidas para preparar o outono e o inverno que serão apresentadas na semana que se inicia a 7 de setembro. O Conselho de Ministros aprovou ainda um diploma que consolida um conjunto de medidas aprovadas em sede de orçamento suplementar de resposta à pandemia Covid-19, entre as quais estão a definição de que o isolamento profilático ou o subsídio ou a proteção na doença dos doentes de Covid-19 é financiada nos primeiros 14 dias a 100% e depois nos segundos 14 dias, ou seja, no máximo de 28 dias, também a 100%. Esta medida foi aprovada no orçamento suplementar. Fica também aprovado e clarificado a falta justificada por parte de um adulto acompanhante de um filho ou de um dependente que fique em isolamento profilático e, portanto, quem tenha que acompanhar um filho ou um dependente fica também com a falta justificada durante os 14 dias. Foi também aprovado o adiamento para março de 2021 das matérias relativas à utilização de plásticos por parte dos restaurantes, que estava aprovado para começar agora, a 1 de setembro, e foi revogado um regime jurídico que tínhamos aprovado para as viagens e para os vouchers das agências de viagem.
Além disso, o Governo aprovou também, neste diploma, a possibilidade das universidades e os institutos politécnicos poderem utilizar, já na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso, vagas habitualmente destinadas a alunos internacionais que este ano, como todos sabemos, são em menor número. Tivemos no Concurso Nacional de Acesso o maior número de candidatos de há muitos anos e, por isso, o Governo resolveu que as instituições de ensino superior, as instituições de ensino superior, universidades ou politécnicos, podem usar essas vagas para o concurso geral de acesso. Finalmente, o Governo aprovou hoje o diploma que elimina o fator de sustentabilidade para o conjunto de profissões de carreiras especiais que já hoje tinham uma idade de acesso à reforma inferior à idade de acesso à reforma do regime geral. É uma medida que estava prevista desde o orçamento para 2019 e é hoje aprovada, dando cumprimento a esse acordo feito nesse momento. Há um conjunto de profissões que já tinham acesso à reforma antes da idade, que é a idade normal de reforma, e que estavam a ser penalizadas pelo fator de sustentabilidade, e esse fator de sustentabilidade é agora eliminado. Alguns desses trabalhadores são os trabalhadores das pedreiras, os trabalhadores das minas, os bailarinos profissionais, por exemplo. Estou agora disponível para responder às vossas questões. Boa tarde, Tiago Contreiras, da RTP. Sobre o estado de contingência em todo o país a partir do dia 15 de setembro, gostaria de perguntar-lhe que implicações, do ponto de vista das medidas restritivas, vai acontecer e também se não teme um impacto negativo na confiança que começava a registar-se, nomeadamente na economia. Pergunto-lhe também se sobre o próximo ano letivo já há alguma novidade, nomeadamente em relação às aulas presenciais ou aos turnos nos estabelecimentos de ensino e, para finalizar, se quer comentar a intenção da Ryanair de impedir as ajudas à TAP, que é uma notícia que também marca esta quinta-feira. Obrigado. Muito obrigada. Relativamente à última questão que colocou, aliás, da qual tomo conhecimento neste preciso momento, não faremos qualquer comentário. Gostaria, no entanto, de explicar um pouco as decisões que tomámos hoje em matéria de resposta à pandemia. O Governo tem dito sempre, desde a primeira hora e desde que iniciou este processo de desconfinamento, que faz a mudança das medidas em função da evolução epidemiológica. Acontece que a partir de 15 de setembro se verificará um conjunto de alteração muito significativo relativamente aos meses que temos vivido e importa desde já antecipar e preparar num contexto de aumentar a previsibilidade com que todos nós temos que ser agentes de saúde pública, que o Governo considera que esta mudança significativa nas rotinas, na utilização dos transportes, o regresso às aulas e um regresso mais significativo ao local de trabalho pode necessitar de medidas adicionais. O Ministério da Saúde já tinha confirmado que está a trabalhar num plano para enfrentar o outono e o inverno de 2020 e 2021 e aquilo que aqui fazemos é poder desde já anunciar que teremos medidas a 15 de setembro e trabalhar essas medidas ao longo dos próximos dias. Como já foi anunciado, retomarão as reuniões a que chamamos normalmente as reuniões do Infarmed, mas as reuniões que reúnem peritos, responsáveis políticos, responsáveis de outros órgãos e atores sociais, vão retomar no próximo dia 7 de setembro e um dos temas fundamentais dessa reunião é precisamente o conjunto de medidas que precisamos de definir a partir de dia 15 para enfrentar este novo momento. Aquilo que nós temos visto,
um pouco por toda a Europa, é um aumento dos números nos últimos dias, e o Governo naturalmente não pode ficar indiferente a esse aumento e não pode deixar de se preparar para as implicações que em cada país existem sempre quando há um ressurgimento dos casos e, portanto, e para deixar muito claro, nesta quinzena funcionam exatamente as mesmas regras da quinzena anterior e durante esta quinzena prepararemos o período seguinte, anunciando desde já que todo o território nacional ficará em estado de contingência. Ao ano letivo aplica-se exatamente a informação que aqui estou a dar. Já existem muitas reuniões entre o Ministério da Educação e os agrupamentos de escolas e também as autoridades de saúde e ao longo dos próximos dias faremos, tanto a nível local como a nível nacional, novas reuniões para definir as condições em que o ano letivo funcionará, sendo certo que o Governo já aprovou o conjunto de regras em que, numa situação de estabilidade, que é aquela que hoje vivemos, são as regras de funcionamento do ano letivo. As escolas organizam-se para assegurar as distâncias mínimas de 1 metro entre os seus alunos, os alunos usam máscara, existem disponíveis soluções desinfetantes, as escolas organizam circuitos que minimizem a interação entre alunos e horários de refeições que minimizem a interação entre alunos. Todas essas regras existem, são do conhecimento das escolas e todas as escolas estão a trabalhar para poder receber os seus alunos em condições de segurança a partir do dia 14 de setembro. No entanto, precisamos também de preparar a reação ao aparecimento de casos e preparar como se lidará em cada situação com o aparecimento de casos no contexto escolar e é mais sobre esta dimensão que ainda há trabalho a fazer com as autoridades de saúde. Em qualquer caso, é um dos temas da reunião entre peritos e responsáveis políticos do próximo dia 7 de setembro e será também essa reunião o contexto a partir do qual poderemos tomar decisões sobre as medidas do estado de contingência que se inicia a 15 de setembro. Próxima questão. Ana Isabel Costa, da Antena 1. Estou aqui. Duas perguntas. A primeira, relativamente às queixas de várias federações desportivas que temem que milhares de jovens fiquem sem poder praticar desporto, uma vez que não são capazes de cumprir as normas ditadas pela DGS. O que é que o Governo vai fazer nesse sentido para evitar que milhares de jovens deixem de praticar desporto ou possam ficar sem praticar desporto? E a outra pergunta tem a ver com o parecer da DGS para a festa do Avante. Porque é que esse não é tornado público, uma vez que a DGS tem tornado públicos todos os pareceres com as respectivas medidas para os vários eventos? Muito obrigada pelas duas questões. Nós, à medida que têm existido para diferentes atividades orientações da Direção-Geral de Saúde, temos tornado possível o início dessas atividades. Nos últimos meses vivemos com um longo período em que a maior parte, todos os desportos coletivos estavam impedidos e que mesmo os desportos individuais tinham enormes restrições à sua prática. Aquilo que compete ao Governo é dar à Direção-Geral de Saúde as condições para que possa definir em que condições é que as atividades se podem realizar. Não me cabe a mim, que não sou especialista, comentar em que condições é que um determinado desporto pode ou não ser praticado e, portanto, eu julgo que nestes temas o que devemos é promover o debate entre as partes e dar à Direção-Geral de Saúde o poder que deve ter, que é o de definir as condições de segurança, porque no fundo é isso que nos cabe garantir em que as atividades, falamos agora do desporto, mas ao longo dos últimos meses temos visto orientações sobre muitas áreas e respeitar essas orientações. O diálogo entre a Direção-Geral de Saúde e as inúmeras instituições que têm vindo a abrir atividade é permanente e, naturalmente, é possível ir evoluindo nas condições e é isso que tem acontecido desde que a Direção-Geral de Saúde, que é a autoridade de saúde competente para o fazer, considere que o podemos fazer em situação de segurança. Julgo que nós temos que saber que para iniciar este processo de desconfinamento e continuar sem
ver crescer os números de doentes Covid-19, como temos conseguido em Portugal, implica todos nós cumprirmos um conjunto de regras novas para a nossa vida. E eu queria aproveitar este briefing para voltar a alertar: cada cidadão tem de cumprir as regras que o protegem a si e aos outros, aquelas regras que todos nós já fixamos sobre em que situação é que é preciso utilizar máscara, que devemos sempre manter a distância física relativamente aos outros e que precisamos de respeitar a lotação, os circuitos de circulação que muitos dos sítios que nós frequentamos, os centros comerciais, os supermercados e as lojas, instituíram. É respeitando as regras que podemos proteger-nos a todos e, portanto, eu remeteria as questões para a Direção-Geral de Saúde e para o diálogo que tem sido feito entre a Direção-Geral de Saúde e as instituições. Relativamente à festa do Avante, como disse, não existe nenhum regime excepcional para este evento. O Governo, fora do estado de emergência, não tem nenhumas condições de impedir ou limitar este evento. Aquilo que acontece é que este evento terá que respeitar as regras que existem para as atividades semelhantes àquelas que lá se realizam, atividades culturais, atividades de restauração. O trabalho está em curso, ontem mesmo houve uma reunião e daí o trabalho estando em curso ainda não conhecemos as regras finais com que esse evento poderá realizar-se, em que condições isso acontecerá e, portanto, vamos aguardar. Eu julgo que nas próximas horas, dias, estará terminado esse trabalho. Ainda ontem houve uma reunião e, portanto, agora é aguardar pela versão final dessas regras. Eu não, quer dizer, tenho que perguntar à Direção-Geral de Saúde, porque as normas que a Direção-Geral de Saúde publica são da responsabilidade da Direção-Geral de Saúde. Boa tarde, Rita Diniz, do Observador. Eu queria começar por insistir aqui na questão das medidas adicionais a partir do dia 15 de setembro, para perceber melhor, primeiro, em que setores é que isto se vai refletir, se vai refletir, por exemplo, na mudança do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais novamente, ou nas regras dos ajuntamentos novamente, e depois perceber, o Primeiro-Ministro disse sempre que nunca hesitaria em dar um passo atrás se fosse preciso, se isto representa, de facto, um passo atrás. E depois perguntar também se, no entender do Governo, ficou sanada a divergência com a Ordem dos Médicos, depois de, ainda ontem, ter sido enviada uma carta aos médicos por parte do bastonário a dizer que o Primeiro-Ministro não foi fiel nas declarações que fez no final da reunião que tiveram à porta fechada. Obrigada. Muito obrigada. Relativamente à segunda questão, julgo que para o Governo ficou ultrapassada a situação e não queria fazer nenhum comentário adicional. Relativamente a este anúncio de que a partir de 15 de setembro o país no seu todo ficará em estado de contingência, nós podemos agir sobre a realidade epidemiológica reagindo ao ponto de situação em que ela está. É o que estamos a fazer esta semana ao manter tal como estão todas as regras que tínhamos definido até aqui. Mas também podemos, como já o fizemos noutras matérias, por exemplo, na área dos incêndios, atuar preventivamente relativamente a uma mudança de contexto, que sabemos todos que existe, de mudança nos nossos hábitos a partir do momento que marca a vida de todas as famílias, que é o regresso às aulas e o regresso ao trabalho, e procurar preventivamente definir um conjunto de regras que nos permitam enfrentar, por um lado, esta mudança de realidade que vai acontecer e, por outro, o início de um período que todas as senhoras e os senhores jornalistas já tinham noticiado e de que sempre falámos, que a chegada do tempo mais frio e do outono traria novos desafios ao enfrentar desta pandemia. E, portanto, ainda não podemos dizer quais as medidas que estarão associadas a esse estado de contingência. Elas serão trabalhadas ao longo dos próximos dias e apresentadas a partir da reunião entre peritos e responsáveis políticos que ocorrerá, como disse, no dia 7 de setembro, mas não podemos também deixar de dizer que aquilo que temos em mente é um conjunto de novas regras a partir de 15 de setembro e é nessa perspectiva de alerta de que viveremos tempos que são mais difíceis, dado o contexto internacional, dada a mudança
dos nossos ritmos e das nossas vidas e da vida de todas as famílias. E dada a circunstância de irmos enfrentar o outono, que tomaremos esse conjunto de medidas na próxima quinzena. E, portanto, é simplesmente antecipar um novo momento de medidas novas que discutiremos, como sempre, com todos os parceiros políticos e sociais e com todos os peritos e cientistas nos próximos dias. Boa tarde, Gonçalo Nuno Cabral, em representação da TVI, da TVI, da SIC e da CMTV. Eu queria perceber primeiro se o Governo, ao anunciar que as regras vão ser intensificadas e vão ser mudadas, se já é previsível, com este aumento de casos nos últimos dias, que a situação vai mesmo piorar. E queria perceber, em relação à retoma das reuniões no Infarmed, porque é que vão voltar, se foram descontinuadas, se assim posso dizer, se vão haver novos moldes nessas reuniões. E uma pergunta em relação ao regresso às aulas. O Primeiro-Ministro disse que todos os alunos iam ter acesso ao computador no dia 9 de abril. Queria perceber se, a par das medidas para o regresso às aulas, esta já está contemplada para ser realizada. Muito obrigado. Muito bem. Relativamente à pergunta sobre se antecipamos desde já um deteriorar da situação epidemiológica, a resposta é negativa. Não temos, nos dados que temos neste momento presente, a certeza de que estejamos perante um deteriorar da situação. Já noutros momentos, dada a diferença dos dias, dos dias da semana, que alguns têm menos casos e outros não, e essa variação nem sequer é sempre constante, não sabemos ainda se o aumento do dia de hoje e a previsão que temos do dia de ontem e a previsão de que temos que no dia de hoje também haja um aumento de casos, se isso significa que existe uma tendência crescente. É cedo para tirar essa conclusão. Temos dito sempre que há aqui uma distância de alguns dias que nos permite lidar com a divergência de dados de registro, com o efeito do fim de semana e etc. E, portanto, não é por causa dos dados que agora conhecemos que estamos a tomar esta decisão de 15 de setembro, para responder diretamente à sua questão. O que temos é, olhando para os países que nos rodeiam na Europa, olhando para as condições que o tempo mais frio sabemos que torna mais difíceis, e para uma movimentação muito significativa dos cidadãos que regressam muitas vezes às suas casas, ao seu posto de trabalho, e regressando os alunos à escola, julgamos que é preciso ter um conjunto de medidas novas para enfrentar esse novo período. E, portanto, espero ter respondido com clareza. O retomar das reuniões entre peritos responsáveis pela saúde pública e responsáveis políticos, eu já tinha aqui há 15 dias dito que ele ia ocorrer. O Primeiro-Ministro, desde o momento em que elas foram descontinuadas, disse que uma alteração das circunstâncias, dados novos sobre os inquéritos que estavam em curso ou informação nova para ser discutida, faria com que regressássemos às reuniões. As reuniões terão uma parte, a parte expositiva, digamos assim, será de transmissão aberta, e essa é a principal diferença que as reuniões terão face ao passado. Relativamente à última questão... Relativamente ao regresso às aulas, como sabe, o Conselho de Ministros já aprovou, não sei agora precisar, creio que há um mês, a autorização de despesa para a compra desses computadores. Inicia-se agora um processo que é lento de chegada de computadores às escolas. A prioridade que o Governo definirá depois da entrega às escolas é que sejam os alunos beneficiários da ação social escolar, ou seja, os alunos que mais precisam, os primeiros a poder ter acesso a estes equipamentos. Boa tarde, Joana Feliz, da Agência Lusa. Tinha algumas perguntas para lhe fazer, Sra. Ministra. A primeira das quais era se vai haver alguma alteração para as regras nos bares e nas discotecas. Tem havido muitos pedidos da parte dos empresários para se mudar algumas regras. Pergunto se está prevista alguma alteração.
Depois, sobre a questão do fator de sustentabilidade, pergunto-lhe primeiro o motivo do timing, o porquê de ser decidido hoje, e já agora quando é que entra em vigor, precisamente, o fator, e perguntar-lhe se vão ser abrangidos os pedidos de reforma que, entretanto, já foram feitos, mas que estão a aguardar resposta, se assim ainda podem ser abrangidos. Relativamente às vagas para os estudantes internacionais, perguntava-lhe quantas é que vão poder ser ocupadas pelos alunos do concurso nacional, se há números já sobre isso, qual é a percentagem que se pode usar, ou se é a totalidade. E para terminar, ainda no período, no início de julho, creio, o PSD fez uma pergunta precisamente sobre o formato dos Conselhos de Ministros e das reuniões da DGS, questionando este motivo de estar limitado o número de órgãos de comunicação social, quando outros eventos e outras conferências de imprensa já não acontece. Pergunto-lhe se este modelo se vai continuar, se tem alguma resposta para dar ao PSD. Muito obrigada. Muito bem. Relativamente à primeira questão que me colocou sobre a entrada em vigor, não tenho neste momento aqui a informação, preciso de a procurar. Os pedidos deste ano de 2020 poderão ser abrangidos por este eliminar do fator de sustentabilidade, era isso que estava previsto e é isso que acontecerá. Podermos garantir que um decreto-lei que em princípio já estaria em vigor e decorrente de uma alteração muito significativa dos próprios temas que temos discutido no Conselho de Ministros não foi. A ideia é que esses despedidos de 2020 possam ver considerada esta eliminação do fator de sustentabilidade. Relativamente ao timing da aprovação, é o que digo, este ano não foi um ano normal para nenhum de nós e também não foi para o processo legislativo. Está terminado o trabalho que existia técnico por detrás deste decreto-lei e fica aprovado e nas condições em que tinha sido negociado, ou seja, abrangendo o ano de 2020. Nós fizemos um conjunto de alterações às regras das conferências de imprensa do Governo. Elas mantiveram-se em vigor em Lisboa, porque em Lisboa se mantinha em vigor um conjunto de regras especiais. Não creio, porque muitos de vós, e a senhora jornalista da Luz em particular, têm estado em muitos briefings, pelo menos desde que eu sou Ministra da Presidência, e não temos menos jornalistas na sala do que habitualmente tínhamos nos briefings do Conselho de Ministros, além de, desde já, podermos seguir esta questão, provavelmente, para questões colocadas online. E, portanto, aquilo que eu gostaria de dizer é que, desde que ocupo este lugar nestes briefings, nunca respondemos a tantas perguntas como durante o período da pandemia, nunca nos recusámos a responder a nenhuma pergunta, nenhuma liberdade de imprensa foi afetada. Agora, aquilo que nos compete é manter aqui condições de segurança que estamos a impor noutras circunstâncias. E, portanto, julgo que a liberdade de imprensa é um tema demasiado sério para podermos usar a ideia de que estamos a limitar a liberdade de imprensa só porque dá um bom título. A liberdade de imprensa é um direito fundamental da nossa democracia, é um direito fundamental que é dos senhores jornalistas, mas que também é de todos os portugueses, e eu julgo que ele foi sempre respeitado. Se eu fizer a análise da duração dos briefings antes e depois da pandemia e destas regras, do número de jornalistas presentes antes e depois, e do número de perguntas a que respondo antes e depois, estou certa que os números com estas regras são muito superiores aos números que aconteciam anteriormente e, como digo, devemos respeitar muito as liberdades fundamentais, a liberdade de imprensa é uma delas e é isso que aqui fazemos. Portanto, para esta quinzena não há mesmo nenhuma alteração às regras que estavam em vigor e, portanto, há uma mera prorrogação da resolução do Conselho de Ministros anterior e, portanto, não há nenhuma alteração às regras. Para o futuro, faremos a avaliação em função daquilo que viermos a definir como as medidas a partir de 15 de setembro. Não lhe sei dizer a percentagem de vagas, peço desculpa, preciso de voltar depois a dar essa informação. Agora as questões por videoconferência, começando com a TSF.
Boa tarde, Guilhermina Sousa, da Rádio TSF. Sobre a norma que obriga ao isolamento de crianças que chegam a instituições, a APAV veio hoje já pedir a revisão dessa obrigatoriedade e está instalada alguma discussão na sociedade. O que pergunto é se não estaremos em presença de uma norma que não distingue adultos de crianças em situação de particular fragilidade, que precisamente por isso deveria ser revista. Obrigada. Muito obrigada. Eu julgo que é preciso fazer aqui uma distinção permanente entre as recomendações das autoridades de saúde e os valores a preservar pela autoridade de saúde e aquelas que são as decisões que são meramente políticas e do Governo. E, portanto, já foi anunciado que o Ministério do Trabalho está a trabalhar com a Direção-Geral de Saúde sobre essa norma em concreto, mas eu não tenho e julgo que não devemos fazer comentários sobre a orientação da Direção-Geral de Saúde enquanto ela existe, é porque é considerada adequada. Por fim, o jornal Eco. Boa tarde, Tiago Varzim, do Eco. Eu gostaria de perguntar sobre a aplicação Covid Stay Away, qual é que é o ponto de situação e quando é que ficará disponível para os utilizadores. Em relação ao regresso à escola, caso tenham de encerrar eventualmente alguma escola em particular e haja telescola outra vez, se ponderam também retomar os apoios aos pais ao subsídio de doença, se este será retroativo a 25 de julho. Muito obrigada. Relativamente à aplicação Stay Away Covid, a aplicação está pronta, fez todos os testes de segurança, há um período que é necessário para que ela esteja disponibilizada nas lojas das diferentes plataformas tecnológicas que usamos nos nossos telemóveis e a informação que tenho é que na próxima semana ela já estará disponível para ser descarregada e portanto, tudo aquilo que era um trabalho técnico de elaboração da aplicação, de alteração das regras legislativas, dos testes que precisavam de ser realizados, está terminado. Agora aguardamos uma dimensão que depende menos do Governo, que é a possibilidade de efetivamente estarem disponíveis nas diferentes lojas de aplicações, se é que esta expressão existe em português, para que todos possamos descarregá-la. Todos os que a queiram descarregar, naturalmente, porque, como sabem, esse ato é voluntário e a informação que tenho é que na próxima semana isso será possível. Relativamente ao tema que colocou a propósito do acompanhamento dos alunos caso as escolas sejam encerradas ou caso uma turma tenha que ir fazer o seu isolamento profilático porque apareceu um caso, uma turma, uma escola, foi precisamente uma das medidas que foi hoje aprovada, considerando a falta justificada e, portanto, o mecanismo não é o mesmo, mas assegura igualmente o rendimento pago na sua totalidade aos pais ou a um dos encarregados de educação que fique com alunos que venham a ser forçados a estar em casa e, portanto, é uma das questões que aprovamos hoje. Relativamente às pensões, fez-me uma pergunta, não. Relativamente à entrada em vigor, era sobre? O subsídio de doença a 100%. Sim, é a data que estava prevista no orçamento suplementar, é a data que aqui se encontra aprovada. Estamos? Muito obrigada.